Todos bem? Espero que sim, todos com muita saúde, que é o bem principal que temos. Sempre foi, mas agora está mais em evidência. O vídeo de hoje, o Descomplicando de hoje, é sobre memória. Como é que é a memória? Será que é tudo uma coisa só? Será que é guardado lá no sistema nervoso, no mesmo lugar? Como é que funciona? Porque tem coisa que a gente lembra, tem coisa que a gente não lembra. Vamos descobrir, assiste até o final aí. Bom, existe um processo, a memória é a capacidade que nós temos de adquirir informações, compreender, retê-las, armazenar e depois recuperar. A memória ela pode ser classificada de acordo com o tempo. Memória de curta duração e de longa duração. A memória de longa duração, ela sempre foi, no início, uma memória de curta duração. Porém, a de curta duração pode ou não tornar-se de longa duração. Vamos para exemplo que aí fica mais fácil, né? Então, o que eu almocei ontem? A memória de curta duração foi ontem, né? O que eu almocei? Nada, porque não deu tempo de voltar em casa, então eu não almocei. Não tem muita importância essa informação. Isso quer dizer que se você me perguntar daqui a uma semana, é provável que eu não lembre, nem que eu não almocei, ou se eu tivesse almoçado, o que teria sido. Usando o mesmo exemplo para longa duração. O que eu almocei no dia 18 de abril? Já faz 12 dias, 13 dias. Eu almocei arroz com frango e grão de bico. Por que eu sei disso? Porque dia 18 de abril é aniversário do meu pai. Eu estava com ele, onde ele está morando agora, comemorando. Então, se você me perguntar daqui a 1, 2 anos, provavelmente eu saberei responder. Outro tipo de classificação em relação à memória é de acordo com a qualidade, a forma como são transmitidos e retidos, né, as informações. A forma como eu estou passando agora, mesmo que você não olhe para a tela, você ouvindo minha voz, elas chegam a você e quando você tiver compreensão, novamente será armazenado e você lembrará. É o tipo de memória verbal. Nós também usamos os sentidos visual, tátil e auditivo para receber essas informações, esses estímulos. É o tipo de memória sensorial. Quando ela é armazenada, passa a ser uma memória sensorial. Ela é muito usada quando você está assistindo uma série, por exemplo, em que é fragmentado e você se lembra do episódio anterior para compreender o atual. E da forma tátil, voltando ao exemplo do livro, quando você está segurando, mesmo não precisa ser em braille não, você está segurando e manuseando o livro, quando você fecha, mesmo que você tenha esquecido de colocar um marcador, por essas aferências táteis, você consegue lembrar mais ou menos aonde você estava, mesmo sem ter marcado o número da página. Quando você está tendo uma aula, seja na escola, no curso técnico, faculdade, seja na rua, né, assistindo uma palestra, também quando são armazenados é um tipo de memória de compreensão de fatos, né, chamada semântica. Esse mesmo tipo de memória que eu citei anteriormente, ele pode ser manipulado e modificado. Um estudo científico, por exemplo, depois de muitos anos, ele pode apresentar resultados diferentes e, a partir daí, ser adaptado. Ou mesmo crendices populares, como, por exemplo, leite com manga, é um mito que surgiu, e eu fui pesquisar de onde, né? Da época do Império ainda, para evitar que os escravos consumissem a manga e o leite. Foi espalhado
esse mito de que fazia mal. E é claro, com o passar do tempo, os estudos mostraram que realmente foi uma estratégia que usaram para que eles não consumissem. Então, o estudo, o conhecimento e a memória também podem ser manipulados e atualizados. Existe também a possibilidade de um fato específico, que pode ser pessoal ou pode ser coletivo. Ele ficar gravado na memória por muito tempo ou permanentemente. Vou citar o 11 de setembro de 2001, o ataque às Torres Gêmeas. Eu não estava lá, mas é um episódio que marcou o planeta todo, e eu me lembro desse dia. Eu me lembro de chegar em casa na hora do almoço. Eu estava em outra cidade, e quando eu cheguei eu vi pela televisão, mas eu vi do lado de fora, pela janela da sala, e achei que fosse um filme. Eu gosto muito de cinema, falei, olha que filme legal, um filme novo sobre terrorismo. Infelizmente não era um filme, né? Mas é um fato que provavelmente eu me lembre se eu viver 100 anos, 200 anos. Sabe o caminhar? Caminhar mesmo, andar atrás, ó, já até esbarrei, acho que eu não estou sabendo direito. Caminhar para frente e para trás. Então, lembre-se de quando tente lembrar, ou então observe como é quando a criança começa a andar. Ela não tem isso na memória ainda, ela está aprendendo, né? Então, geralmente os braços abertos. Mais ou menos assim. E aí depois você passa a andar a sua vida toda. Então você não pensa mais para andar. Você faz de forma automática. Você já aprendeu todos os processos, desequilibrar para um lado, para o outro, para frente, para trás e dar o passo. Já está gravado lá na memória todos esses processos que você tem que fazer para caminhar. E a memória muscular? É um termo que se popularizou, muita gente usa, mas aqui eu tenho que ser um pouco mais específico. Existe? Não existe? Da forma como ela é usada a maioria das vezes, ela existe, mas não é a muscular, a que nós usamos durante toda a vida, durante nossas atividades. Quando começamos a fazer a atividade sem pensar, como dirigir, como um trabalho que executamos há muito tempo. Mas e a memória muscular? Existe? Existe. Minha dúvida era em relação às estruturas que tem, estruturas anatômicas no músculo, e nenhuma é própria para armazenar esse tipo de memória. A memória muscular, eu estou numa academia até apropriado para isso, é quando você começa a treinar, por exemplo, musculação, mas pode ser qualquer atividade que tonifique a musculatura, e ela está totalmente ligada ao trofismo, ao tamanho do músculo, o crescimento muscular. Quando você começa a treinar, núcleos celulares, nas células musculares, são criados, eles são responsáveis pela produção de certas proteínas que vão fazer com que o músculo cresça. Uma vez que eles sejam criados, eles serão ativados durante todo o seu treino, mas vamos supor que você por algum motivo se machucou ou não tenha mais tempo de treinar. Com o tempo o músculo ele perde essa massa, então ele diminui de tamanho, e aí depois de um tempo você volta a treinar. Você vai ter um crescimento muscular mais rápido porque a etapa de criação daqueles núcleos já se passou, eles continuam lá, só que estão inativos. Quando você volta a treinar, eles voltam a crescer. E isso é a memória muscular. Quando um atleta profissional, por exemplo, se lesiona, após o tratamento, fisioterapia, por exemplo, ele sempre se recupera mais rápido. E quando ele volta a treinar, ele volta à sua condição física mais rápida, de forma mais rápida do que uma pessoa comum como eu, por exemplo. Isso é a memória muscular. Gostaram do vídeo? Se gostaram, comentem. Se não gostaram, também comentem. Tá bom? Que aí eu vou melhorando sempre. Se tem alguma sugestão para vídeo, também deixe que eu dou uma lida e se for possível eu farei. Um abraço a todos.